Eu vou fazer contigo agora algo que vai ser bem importante durante os próximos encontros. Quando nós tratarmos de conduta, de resultado, de nexo causal, da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade, eu preciso muito que tu saibas onde é que nós andamos e tenha uma contextualização. Por isso, eu vou fazer aqui, ó, uma evolução dos sistemas penais. Evolução dos sistemas penais. Eu poderia fazer isso tranquilamente dentro da conduta. Poderia fazer isso tranquilamente dentro da tipicidade. E lá no meu livro você encontra eu fazendo evolução nesses pontos aí. Dentro da culpabilidade. Sempre que possível, eu vou repetir em outros pontos essa evolução. Uma coisa é certa, quando eu chegar na culpabilidade, eu repito parte dela. Porque quanto mais você vir aquilo, e às vezes com explicações um pouquinho diferentes, variando um pouquinho, mais chance tem de entender por que as coisas chegaram nesse estágio de evolução. Veja só, eu parto do causalismo. Parto do causalismo. Causalismo. E eu parto do primeiro estágio do causalismo. Primeiro estágio. Esse primeiro estágio do causalismo foi denominado de clássico. De mecânico. De mecanicista. De tradicional. Ou ainda newtoniano. Nomes vários. Principais: Ernest Belling e Franz von Liszt. Belling, Franz von Liszt. Esse é o modelo Belling-Liszt. Você preferia o modelo Liszt-Belling. Doutores, o que é crime neste momento? Crime é um fato típico. O que é um fato típico? O que é o fato típico? O fato típico é uma conduta. O que é a conduta? A conduta é uma ação ou uma omissão voluntária. Ação, omissão voluntária. Mais alguma coisa? Mais nada. Mais nada. Só isso. Ação, omissão voluntária. A ideia da voluntariedade aqui está de que o sujeito não foi coagido. Só isso. Não foi coagido. Porque se ele foi coagido, é involuntário. Se eu puder falar em vontade junto com essa voluntariedade, é só a vontade de movimentar o meu corpo. Só. Eu quero, nesse exato momento, me aproximar de ti. Então, a minha vontade agora aqui está sendo dirigida à movimentação corporal. Ninguém me empurrou de lá para cá. Você não viu ninguém me empurrando porque realmente ninguém me empurrou. Então eu tive uma voluntariedade no sentido de não ter sido coagido a fazer esse meu movimento corporal. Essa é a ideia da voluntariedade. Essa conduta é geradora de um resultado. Geradora de um resultado. Entre essa conduta e esse resultado, existe um nexo causal, ou seja, um elo entre uma coisa e outra. E o sujeito só vai ser responsabilizado se estiver previsto em lei aquela conduta como crime. Então,
Fato típico é uma conduta, um nexo causal, resultado e tipicidade. E a ilicitude? A ilicitude é o segundo elemento. E ela tem aqui um viés meramente formal, meramente de contrariedade do fato à norma. Ou seja, a pessoa não está ao abrigo de um excludente de ilicitude, como legítima defesa, estar em necessidade, exercer regular direito, cumprimento dever legal. Conceitinho meramente formal. E o último elemento era a culpabilidade. Essa culpabilidade era integrada por imputabilidade. Nesse momento histórico, a imputabilidade era considerada o pressuposto da culpabilidade. Integrada ainda por dolo. Esse dolo só tinha dois elementos, que era representação mais vontade, ou seja, consciência, conhecimento, sei o que eu estou fazendo e eu quero fazer, e também a culpa. Dolo e culpa eram considerados espécies de culpabilidade. Nesse momento, nós justificávamos a culpabilidade por uma teoria. Teoria psicológica. Por quê? Porque a culpabilidade era considerada o vínculo psicológico. Por quê? Porque aqui só tem elementos psicológicos, ó. Isso aqui só está dentro da cabeça da pessoa. Conhecimento, consciência, representação e vontade está onde? Dentro da cabeça da pessoa. Por isso que é psicológico. Só psicológico. Então, aqui nesse momento, a culpabilidade era o vínculo psicológico entre o agente e o fato típico e ilícito por ele praticado. Tudo bem. Esse é o primeiro estágio do causalismo. Eu tenho uma conduta, eu tenho um nexo causal, um resultado, uma tipicidade, a ilicitude é meramente formal e a culpabilidade é formada por imputabilidade, dolo e culpa. Nesse momento aqui, esse tipo penal não tem elementos valorativos. Por isso que ele é chamado de tipo avalorado, acromático, tipo neutro. Não tem elementos valorativos nesse primeiro estágio do causalismo. Até que nós chegamos no segundo estágio. Segundo estágio do causalismo. Aqui no segundo estágio do causalismo, nós vamos chamá-lo de neoclássico. Neoclássico. Valorativo. Ou neocantista. Se a influência do primeiro estágio se dá por Newton, Isaac Newton, as relações da física, tudo é explicado por leis de física, de ação e reação, agora nós chamamos Immanuel Kant, neocantista. E nós começamos a buscar o valor das coisas. Aqui eu vou encontrar vários nomes, como Frank, Reinhard Frank, como Sauer, Guillermo Sauer, como Goldschmidt, como Metzger e vários nomes, Radbruch, vários nomes. O que é o crime? Crime é um fato típico. Tudo bem. O que é o fato típico? O fato típico é uma conduta. O que é uma conduta? É uma ação ou omissão que não foi coagida. Ou seja, os mesmos elementos
do estágio anterior. Ação, omissão e voluntariedade. Não foi coagido. Entre essa ação e omissão, existe um elo chamado nexo causal. Quando eu estudar contigo o nexo causal, eu vou te mostrar que a esta época nós estávamos com a conditio sine qua non em alta. Conditio sine qua non. Entre uma coisa e outra, entre nexo causal, vamos ter aqui um resultado e vamos continuar tendo uma tipicidade. Agora é o seguinte, nesse momento histórico, começam a surgir, nesse tipo, elementos valorativos. Elementos valorativos, elementos axiológicos. E esse tipo deixa de ser avalorado e passa a ter elementos que indicam valor. É nesse momento que surge o consentimento do ofendido, por exemplo. Consentimento do ofendido. Se eu autorizei a agressão no momento do ato sexual, ninguém vai dizer que a outra pessoa está praticando estupro. Fui eu que autorizei. Então não tem constrangimento. Se eu autorizei alguém a andar com o meu carro, ninguém vai dizer que ele está praticando furto. O que é o crime de furto? Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Ok, mas foi eu que autorizei ele a andar com o meu carro. Então não subtraiu para ele nem para ninguém. Começam a entrar elementos valorativos aí no tipo. E a ilicitude? A ilicitude, antes com viés meramente formal, também ganha um viés material. Ora, elementos valorativos nada mais são do que viés material. Lembra qual foi o conceito que eu te dei, material de crime? Quando há lesão a bem jurídico, ofensa a bem jurídico. Então é aqui que começa a surgir o momento de nós falarmos, só haverá ilicitude se realmente houver lesão a bem jurídico. E a culpabilidade? A culpabilidade continua integrada pela imputabilidade. Imputabilidade deixa de ser considerada. Deixa de ser considerada pressuposto, passando a ser estrutura mesmo. Continuamos tendo o dolo. Dolo. Esse dolo agora composto por uma representação, pela vontade e também pela consciência atual da ilicitude. Então perceba, tínhamos antes só elementos psicológicos, certo? Representação e vontade. Isso aqui está dentro da onde? Da cabeça do sujeito. Representação e vontade na cabeça do sujeito. Agora, consciência atual da ilicitude. Vai dizer, consciência está na cabeça da gente. Calma. Mas a questão é, onde está a ilicitude? No mundo das normas. Então quem vai ter que ver se havia uma consciência da ilicitude é o juiz. Então esse elemento aqui é normativo. Normativo. Então perceba, tivemos aqui o acréscimo de um elemento normativo dentro do dolo. É por isso que esse dolo vai ser chamado de dolo híbrido. Híbrido, por quê? Porque tem dois elementos psicológicos e um elemento normativo. Vai ser chamado de dolos malos. Dolo misto. E a culpa? A culpa continua sendo do mesmo jeito que era. Continua aqui. E surge aqui mais um elemento chamado exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Ele não surge ali com esse nome, ele surge com outro nome, normalidade das circunstâncias. Mas fique muito tranquilo, porque isso aqui eu vou abrir de novo quando verificar a culpabilidade. E eu vou te explicar o que aconteceu aqui dentro. Ó. E vou te dar exemplos. Por quê que nós colocamos a exigibilidade de conduta diversa aqui? Por que que Reinhard Frank, em 1907, imaginou a necessidade de colocar a exigibilidade de conduta diversa? Você vai ter essa explicação. Aqui nesse momento, essa culpabilidade é explicada pela teoria, teoria psicológico-normativa.
né? A primeira palavra tem que ficar no masculino. Teoria psicológico-normativa. Muito bem. Chegamos a 1931. 1931 é lançada uma obra de direito penal, duas obras de direito penal, uma de Metzger e outra de Welzel. E Welzel rompe a estrutura causalista, lançando seu finalismo. O que é crime para Welzel? É um fato típico. O que é um fato típico? Fato típico é uma conduta. Conduta. E a conduta o que é? É uma ação ou uma omissão voluntária. Fiz porque quis. Não fui coagido a isso. Consciente. Não estou em sonambulismo, não estou em hipnose profunda, não tive um mal súbito. Dolosa ou culposa. E ainda dirigida a uma finalidade. Dirigibilidade, portanto. Então perceba que dolo e culpa migraram da culpabilidade para o fato típico, pontualmente na conduta. Entre a conduta e o resultado, nós vamos ter um nexo de causalidade. Continua aqui o resultado e continua aqui a tipicidade. O que mudou, então, do segundo estágio do causalismo para o finalismo? Só a estrutura da conduta. Só a conduta foi agregada de dolo e culpa e mais um elemento da dirigibilidade. A ilicitude continua do mesmo jeito que estava, formal material, e a culpabilidade, basta tirarmos os elementos que estavam lá, que ela vai ficar correta. O que havia lá? Imputabilidade, dolo e culpa. Mas é o seguinte, veja só. O dolo estava composto por representação, vontade e consciência atual da ilicitude. O que fez Welzel? Deixou para trás, lá na culpabilidade, a consciência de ilicitude, de forma potencial. Então, ficamos aqui com uma potencial consciência de que aquilo é errado. Potencial consciência de ilicitude. E a exigibilidade de conduta diversa, que Sauer se esforçou para colocar aqui, exigibilidade de conduta diversa, continua aqui. Então nós temos aqui uma teoria que justifica isso aqui, a teoria normativa pura. Teoria normativa pura. Muito bem. Eu fecho a minha evolução com um funcionalismo, porque eu posso muito bem dividir o funcionalismo entre funcionalismo moderado e funcionalismo radical. Funcionalismo moderado de Klaus Roxin e funcionalismo radical de Günther Jacobs. Isso é chamado de funcionalismo porque preconiza o direito a partir da sua função. Qual a função do direito penal? Klaus Roxin diz, a exclusiva proteção de bens jurídicos. Eu vi contigo quando estudei os princípios. Qual a função do direito penal? Günther Jacobs responde, proteger a norma, fazer valer o que diz lá no caderninho, fazer valer a autoridade do Estado. Eu não estou muito preocupado com aquele que tenta sustentar o Estado na sua autoridade. O Estado é um ente fictício criado por nós mesmos,
que criou, tomou proporções indesejáveis. Então, tudo que eu não quero realmente é dar poder ilimitado a esse Estado. Alguns diriam, tá, mas a norma foi criada pela vontade da maioria. Você ainda continua acreditando isso? Que a norma penal é criada pela vontade da maioria? Não. É criada pela maioria dos 513 mais 81 que tem interesses diversos. Diversos. Que não raras vezes não é o interesse da maioria daqueles que os colocaram lá. Se é que colocaram lá. Se é que colocaram lá. Todos os países desenvolvidos continuam com voto no papel e os caras se pegando a pau na hora da conferência do voto. Nós aqui, com a maior tecnologia do mundo, resolvemos tudo em questão de horas. Então eu vou ficar com aquele que limita o Estado. Limita o Estado. Funcionalismo moderado. Klaus Roxin, da Escola de Munique. Roxin. Quando Welzel estava lançando o finalismo, Roxin estava nascendo, 1931. O que é o crime para Roxin? É um fato típico. O que tem nesse fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. O que tem aqui, Davi? O mesmo que tinha, que foi deixado por Welzel. O mesmo que tinha. Eu só vou encontrar aqui, quando eu estudar o nexo causal, a verificação da ligação da conduta do sujeito ao resultado por um viés objetivo. Por quê? Porque Welzel fez uma verificação subjetiva e também objetiva no que diz respeito a elementos descritivos. Então perceba, o que tinha? Tinha uma ação, omissão, voluntária, dolosa ou culposa. Então, ó, dolosa ou culposa. Que tipo de imputação tem? Imputação subjetiva. Eu tenho que verificar se a pessoa quis fazer aquilo. Beleza. E o que eu tinha até então aqui no nexo causal? Eu tinha a teoria da conditio sine qua non, ou seja, relação de causa e efeito, leis de física. Eu vou estudar contigo, fique muito tranquilo, que eu vou estudar contigo o nexo causal e vou te explicar muito direitinho isso. Então não fique nesse momento, Davi, eu não estou entendendo esse palavrório. Calma, que no momento certo você vai entender o palavrório. Mas por enquanto vamos assim. Como é que eu verificava se o sujeito deveria ser responsabilizado criminalmente? A primeira pergunta é assim, a conduta dele de alguma forma deu causa ao resultado? Se a resposta foi sim, ele vai ter que abraçar. Por quê? O que era a causa para a conditio sine qua non? É toda a condição, conditio, sem a qual, sine qua, o resultado não teria ocorrido como quando ocorreu. Causa e efeito. Se ele não tivesse atirado, a pessoa morreria? Não morreria, então ele é a causa. Se os pais dele não tivessem concebido ele, o outro morreria? Não, então os pais dele são a causa. E os avós, e os bisavós, tataravós, o Adão é responsável por tudo. Se o vendedor da arma não tivesse vendido, as pessoas teriam morrido, então o vendedor tem que ser responsabilizado. E o fabricante também. Regresso ao infinito. Eu tenho só uma relação de causa e efeito. Ok, mas está tudo certo dentro do contexto. Não era newtoniano? Relações de física? Então é isso, eu estou procurando matematicamente quem é o autor do crime. Vem Welzel e diz, não dá para ficar nesse mecanicismo. Não dá para ficar nesse viés meramente causal. Tem que perquirir se a pessoa queria fazer aquilo, dolo. Ou no mínimo, se ela deu causa àquilo para impedir imprudência e negligência, culpa. Então perceba que Welzel deu um salto gigantesco em cima do causalismo que estava baseado só por relações de física. E vem Klaus Roxin dar um outro salto mais gigantesco ainda. E diz, não basta verificar seu ponto de vista subjetivo, seu ponto de vista pessoal. Tem que verificar seu ponto de vista da maioria das pessoas. De um senso comum. E aí tem 3 fatores que têm que ser examinados para a imputação objetiva. Vou estudar contigo com muita clareza isso. Né? A criação
de um risco proibido, de um risco intolerável, de um risco não permitido, o implemento desse risco no resultado e que o resultado esteja dentro do campo de abrangência da norma. Ali na frente eu faço esse palavrório ficar simples. Então, aqui nesse fato típico entra mais uma imputação objetiva. O que mais? A ilicitude, ele não mexeu. Lembra que esses dois elementos aqui formam um único elemento para Roxin, chamado de injusto penal? E Roxin tem o seu segundo elemento, o último elemento do crime, muito maior do que tinha Welzel. Ele tem algo chamado de responsabilidade. E aqui na responsabilidade, ele mantém a culpabilidade com imputabilidade, potencial consciência e ilicitude, exigibilidade de conduta adversa, e ele traz para cá a função do direito penal, que é necessidade de aplicar a pena para aquele sujeito. Necessidade. Lembra? Por isso que se acredita a ele a transposição do princípio da insignificância para o direito penal, porque se há insignificância em relação ao bem jurídico, não há necessidade do direito penal se manifestar. Se fosse Günther Jacobs, diria o quê? Mesmo que não tenha relevância para o bem jurídico, tem necessidade porque o Estado tem que ser respeitado nas suas normas. É isso. Então nós chegamos a um funcionalismo moderado, em que nós temos uma grande evolução no fato típico pelo viés da imputação objetiva, vamos estudar, e no último elemento chamado responsabilidade, que abrange culpabilidade e necessidade da pena. Aqui na necessidade da pena nós temos as teorias de prevenção geral e especial. Com isso, doutores, eu encerro esse nosso encontro. Nós passamos hoje por algo muito importante. Conceitos de infração penal, conceitos de crime, sujeitos do crime, objetos do crime, de uma forma bem objetiva mesmo ali no sujeitos-objeto, não dá para perder tempo, e fizemos uma evolução. Essa parte da evolução eu vou retomar em pontos diversos, mas essa é uma parte que eu te sugeriria. Volta ao vídeo, bem no início da explicação, e assiste mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E a minha sugestão é que você, depois que assistiu, você possa tentar repetir. Causalismo, a primeira fase, era chamagem tradicional, mecânico, mecanicista, newtoniano, coisa e tal, peririte, tais elementos. Começa a falar. Aprenda uma coisa agora já. Uma das formas de nós nos apoderarmos do conhecimento é pela confissão. A sua boca precisa confessar o conhecimento. Você vai dar um passo muito significativo a hora de começar a fazer isso. Parece estranho? Estranhíssimo. Vou ter que fazer sozinho? Vai. Por que você vê alguns professores dando aula e detonando a matéria? Uma coisa impressionante, como é que esse cara sabe tudo isso? É isso que nós todos nos impressionamos. Nós nos impressionamos. Eu vejo as aulas dadas aqui, fico pensando, como é que esse cara sabe tudo isso sobre esse negócio aí? Mas é claro, porque quando você confessa uma vez, você confessa X. Quando confessa a segunda vez, X,5. Quando confessa a terceira vez, 2X. E vai cada vez mais agregando coisas ali. É isso. Então você precisa, nos pontos nervosos, pontos principais, começar a confessar o conhecimento. Se você tem uma pessoa para estudar com você, tanto melhor. Se não tem, faça sozinho. Porque hoje você pode pagar de louco que está falando sozinho. Mas amanhã nós vamos ver quem são os loucos. Quando você estiver no seu cargo público, quando você estiver lá na posição que você quer estar. Aí nós vamos ver realmente quem era o insano. Quem estava quieto o tempo todo ou quem estava falando e fazendo a vida ser diferente. No próximo encontro, eu começo a estudar aí a estrutura do crime. Eu vou para conduta, resultado, nexo causal e uma chuva de teorias pela frente. Está sendo um grande prazer estar com você e eu quero sempre te agradecer. Muito obrigado pela confiança. Você poderia estar em muitos outros lugares e você optou de estar aqui conosco. Espero que esteja valendo a pena, porque nós estamos trabalhando para isso. Um grande abraço. E lá se foi mais uma aula. Se você quiser assistir a todo o conteúdo, entre em daviandré.com.br e ali vai encontrar alguns cursos que já estão à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima.